Quando uma fazendeira tranquila resiste ao plano de um bilionário de comprar suas terras, ela descobre uma batalha por poder, amor e legado, além de um segredo que poderia mudar tudo. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde, no mundo você está assistindo hoje. O orvalho da manhã grudava nas botas de Rose Tilden enquanto ela atravessava o pequeno pasto atrás de sua casinha. Na luz fraca antes do amanhecer, ela conseguia distinguir as formas de suas 3 vacas Jersey, esperando pacientemente perto da porta do celeiro. Elas conheciam a rotina tão bem quanto ela. "Bom dia, meninas", disse ela suavemente, acariciando a cabeça de cada uma. Prontas para mais um dia? Aos 35 anos, Rose vinha fazendo esse mesmo ritual matutino havia tanto tempo que seu corpo se movia no automático. Encher as manjedouras, verificar a água, preparar o banquinho de ordenha e começar o trabalho. Quando o sol surgisse por sobre as colinas de Maple Hollow, ela teria todo o leite necessário para o mercado do dia. As vacas, Buttercup, Daisy e Clover, eram mais do que simples gado para Rose. Eram suas parceiras no pequeno negócio que a mantinha à tona. Cada jato de leite que atingia o balde de metal era um centavo ganho, e nos dias de hoje, cada centavo importava. "Isso aí, essa é a minha garota", murmurou ela para Buttercup, a mais velha das 3. A vaca soltou um suave, mugido em resposta, como se agradecesse a Rose pelo toque suave de suas mãos. Dentro da casinha, a mãe de Rose ainda estava dormindo. Essas horas silenciosas da manhã eram o único tempo que Rose tinha para si. Um breve respiro antes que os desafios do dia a dominassem. Ao terminar a ordenha, ela olhou para a janela da casinha onde ficava o quarto de sua mãe. As cortinas ainda estavam fechadas. Ótimo. Um pouco mais de sono faria bem a ela. Martha Tilden havia sido a mulher mais forte que Rose já conhecera. Mas 2 anos atrás, quando o pai de Rose faleceu repentinamente de um ataque cardíaco, algo em Martha também começou a se desfazer. No início, era apenas esquecer pequenas coisas. Onde ela colocou seus óculos, que dia da semana era. Agora, havia dias em que ela não reconhecia a própria filha. Rose carregou os pesados baldes de leite até o pequeno galpão de processamento atrás do celeiro. Lá, ela filtrava o leite e o colocava em garrafas de vidro que havia lavado na noite anterior. Cada garrafa recebia um rótulo manuscrito: Fazenda Família Tilden, leite Jersey fresco. Ela adicionava a data, com cuidadosa caligrafia, e colocava as garrafas em caixas de madeira forradas com palha para mantê-las frescas. Às 6h30, Rose havia carregado as caixas em sua velha caminhonete. Ela foi verificar sua mãe, que agora estava acordada e sentada em sua cadeira de balanço perto da janela. "Vou para o mercado, mamãe", disse Rose beijando a cabeça de sua mãe. "A senhora Wilson vai chegar às 8 para ficar com você." Martha olhou para cima com olhos turvos. "Não se esqueça de levar o almoço para seu pai. Ele trabalha muito, duro naqueles campos." O coração de Rose se apertou dolorosamente em seu peito. "Não vou esquecer, mamãe", disse ela suavemente. Era mais fácil do que corrigi-la. "Volto antes que você perceba." O mercado da cidade já estava agitado quando Rose chegou. Agricultores e artesãos estavam montando suas barracas na rua principal, se cumprimentando com a familiaridade de pessoas que se conheciam há gerações. O lugar de Rose era no canto, à sombra de uma grande árvore de bordo. Ela vinha vendendo, no mesmo local desde que era adolescente ajudando seus pais. Agora era apenas ela, mas todos ainda conheciam a banca de leite Tilden, com seu pano xadrez Vichy, cobrindo uma simples mesa de madeira. "Bom dia, Rose", chamou Sam, que vendia verduras da banca ao lado. "Tem um pouco daquele soro de leite hoje? A esposa está fazendo biscoitos." Rose sorriu e tirou uma garrafa especial de uma de suas caixas. "Guardei só para você, Sam. Diga a Ida que eu mandei um abraço." Assim eram a maioria de suas manhãs. Conversas amigáveis com clientes regulares, o tilintar de moedas caindo em sua caixa de dinheiro, a satisfação de ver suas garrafas indo para casa com famílias que apreciavam. Comida boa e honesta. Não era muito, mas era o suficiente para pagar as contas e manter os cuidados médicos de sua mãe. Às 7h45 em ponto,
Como um relógio, um Range Rover preto parou na beira do mercado. Rose não precisou olhar para cima para saber quem era. Ela podia sentir a mudança no ar, enquanto as conversas paravam e as cabeças se viravam. Thatcher Wynne havia chegado. Ele andou pelo mercado com a confiança de um homem que sabia que pertencia a qualquer lugar que escolhesse estar. Aos 42 anos, Thatcher estava em seu auge, alto, com ombros largos, cabelos escuros começando a ficar grisalhos nas têmporas. Suas roupas eram simples, mas caras. Jeans escuro, uma camisa de botões impecável, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, e botas de couro que provavelmente custavam mais do que o pagamento mensal da hipoteca de Rose. Pessoas em Maple Hollow conheciam Thatcher como o homem que possuía a maior parte do vale. Sua família havia sido de incorporadoras de terras por gerações, comprando fazendas e transformando-as em comunidades residenciais de luxo ou propriedades comerciais. O nome Wynne estava em metade dos prédios da cidade, incluindo o novo shopping center nos arredores e o resort de luxo à beira do lago. Mas apesar de toda sua riqueza e status, Thatcher ia ao mercado todas as terças e quintas-feiras de manhã e ia direto para a banca de Rose. "Bom dia, Rose", disse ele, sua voz quente e profunda. "Sr. Wynne." Ela acenou com a cabeça, pegando uma garrafa de leite sem ser solicitada. Essa havia sido a rotina deles por meses. "Por favor, eu já te disse uma dúzia de vezes para me chamar de Thatcher", disse ele com um sorriso que enrugou os cantos dos olhos. Rose entregou a garrafa a ele. "Isso vai dar $3, Sr. Wynne." Ele riu e colocou uma nota de $5 na mesa. "Fique com o troco, e o tempo está bom hoje, não está? Nem uma nuvem no céu." Está sim", Rose concordou, tentando não notar o quão azuis seus olhos estavam na luz do sol da manhã. "Obrigada pela compra." Ao se afastar, Rose não pôde deixar de se perguntar por que um homem como Thatcher Wynne se dava ao trabalho de ir ao mercado 2 vezes por semana, para uma única garrafa de leite. Ele provavelmente tinha pessoas que podiam fazer suas compras para ele. Ele certamente não precisava conversar com os fazendeiros locais. "Ele está afim de você", Sam provocou de sua banca de verduras assim que Thatcher ficou fora do alcance. "Tá, você." Rose revirou os olhos. "Não seja ridículo. Homens como ele não olham 2 vezes para mulheres como eu." "Então por que ele continua voltando, hein?" Sam ergueu as sobrancelhas sugestivamente. "Pelo leite, obviamente", respondeu Rose. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela não estava totalmente convencida. Havia muitos lugares para comprar leite, até mesmo leite bom. Por que ele vinha até ela? Ao meio-dia, Rose havia vendido a maior parte de seu estoque. Ela guardou as garrafas restantes, disse adeus aos seus colegas vendedores e foi para casa. Ela precisava cuidar de sua mãe e começar os afazeres da tarde. As vacas precisariam ser ordenhadas novamente, e sempre havia reparos a serem feitos, na pequena fazenda. Quando ela entrou em sua entrada, Rose se surpreendeu ao ver um carro desconhecido estacionado do lado de fora de sua casinha. Era elegante e preto, com o logotipo da Wynne Development discretamente colocado na porta do motorista. Um homem de terno estava em sua varanda, conversando com a Sra. Wilson, que parecia desconfortável. O estômago de Rose se apertou enquanto ela saía de sua caminhonete. "Posso ajudar?" perguntou ela, aproximando-se do estranho. O homem se virou, todo sorriso polido e colônia cara. "Sra. Tilden, sou James Morton, gerente sênior de desenvolvimento da Wynne Development." Ele estendeu um cartão de visita. "Eu esperava conversar com você sobre sua propriedade." Rose não pegou o cartão. "Não estou interessada em vender, Sr. Morton, como já disse à sua empresa antes." O sorriso de Morton não vacilou. "Entendo seu apego ao lugar, Sra. Tilden, mas nossa oferta aumentou substancialmente desde a última vez. O Sr. Wynne está muito interessado em completar sua aquisição desta área." Uma sensação de frio se espalhou pelo peito de Rose. "Sr. Wynne, Thatcher Wynne te mandou aqui?" "Bem, não diretamente", respondeu Morton tranquilamente. "Mas ele é o CEO, e este projeto tem seu apoio total. O desenvolvimento Meadowbrook será a joia da coroa das propriedades Wynne nesta região." Rose pensou em Thatcher, vindo à sua banca 2 vezes por semana.
conversando sobre o tempo, sorrindo para ela como se compartilhassem algum tipo de conexão especial. Tudo enquanto sua empresa estava planejando tirar sua casa. "Por favor, vá embora", disse ela, sua voz tremendo levemente. "E diga ao Sr. Wynne que minha resposta continua sendo não." Morton franziu a testa. "Senhora Tilden, você deveria pelo menos olhar a oferta. Sua propriedade é a última peça que precisamos e, francamente, com a condição de sua mãe..." "Como você sabe sobre minha mãe?" exigiu Rose. Morton teve a decência de parecer envergonhado. "Nós fazemos nossa pesquisa, Sra. Tilden. Sabemos que este lugar deve ser um fardo para você manter sozinha. O dinheiro desta venda poderia fornecer o melhor cuidado para sua mãe e te garantir o futuro." "Minha mãe pertence aqui comigo na terra onde ela viveu a vida toda", disse Rose firmemente. "Agora, por favor, vá embora antes que eu chame o xerife Davis e o denuncie por invasão de propriedade." Depois que Morton saiu relutantemente, Rose foi ver sua mãe, que felizmente parecia não estar ciente do visitante. A Sra. Wilson deu a Rose um olhar de simpatia, enquanto ela recolhia suas coisas para ir embora. "Não se preocupe com esses tipos de empresas", disse a mulher mais velha, batendo no braço de Rose. "Eles tentam comprar tudo há anos, mas algumas coisas não estão à venda, certo?" Rose assentiu, mas sua mente estava a mil. Como eles sabiam sobre a condição de sua mãe? E por que Thatcher Wynne estava repentinamente tão interessado em sua terra depois de meses de visitas amigáveis? Naquela noite, depois que sua mãe adormeceu, Rose sentou-se à mesa da cozinha com seus livros de contabilidade espalhados diante dela. A fazenda mal estava se equilibrando. As contas médicas estavam se acumulando e a casinha precisava de reparos que ela não podia pagar. Mas esta era sua casa, a única casa que ela já conheceu, o lugar onde seu pai a ensinou a ordenhar vacas e sua mãe a mostrou como fazer manteiga na velha batedeira de madeira, que ainda estava no canto da cozinha. Rose fechou os livros e olhou pela janela para o pasto iluminado pela lua, onde suas 3 vacas dormiam pacificamente. Amanhã era quinta-feira. Thatcher Wynne viria à sua banca exatamente às 7h45 e sorriria para ela como fazia todas as semanas. Mas agora ela conhecia a verdade. Ele não estava interessado em seu leite, em sua companhia ou em seu sorriso. Ele estava interessado em sua terra, e todo o seu charme era apenas uma maneira de amaciá-la para o abate. Bem, Rose Tilden não seria encantada ou intimidada à submissão. Se Thatcher Wynne quisesse uma luta, ele teria uma. Na manhã seguinte, Rose estava em sua banca do mercado mais cedo que o habitual. Ela organizou suas garrafas de leite com cuidado especial e esperou. Quando viu o Range Rover preto parar, ela endireitou os ombros e ergueu o queixo. Thatcher caminhou em sua direção com sua habitual passada confiante, mas quando chegou à sua banca, ele parou. Algo em sua expressão deve tê-lo alertado. "Bom dia, Rose", disse ele cautelosamente. "Sr. Wynne", respondeu ela friamente. "Não tenho leite para você hoje." Confusão cruzou seu rosto bonito. "Desculpe. Seu funcionário, Sr. Morton, me fez uma visita ontem", disse Rose, mantendo sua voz firme apesar da raiva que se acumulava dentro dela. "Ele deixou muito claro qual é seu interesse real." A expressão de Thatcher mudou, e por um momento ele pareceu genuinamente perplexo. Então a compreensão surgiu em seus olhos, seguida por algo que parecia desânimo genuíno. "Rose, eu não mandei Morton à sua casa", ele começou. "Pare com isso", ela o interrompeu. "Por meses você tem vindo aqui, fingindo estar interessado em meus produtos, conversando, enquanto sua empresa planejava tomar minha terra. O que foi isso? Algum tipo de jogo para você? Ver se você poderia encantar a simples fazendeira a vender?" As pessoas em barracas próximas estavam começando a olhar. Thatcher abaixou a voz. "Não é assim. Eu não sabia que Morton foi te ver ontem. Por favor, podemos conversar sobre isso em algum lugar privado?" "Não há nada para conversar", disse Rose firmemente. "Sua empresa pode enviar todas as ofertas que quiser. Minha resposta sempre será não. Agora, se você me der licença, tenho clientes para atender." Thatcher ficou lá por um momento, parecendo querer dizer mais. Mas então ele acenou uma vez, virou-se e foi embora.
Rose o observou ir embora, dizendo a si mesma que a dor em seu peito era apenas raiva, não decepção. Ela fora tola em pensar que alguém como Thatcher Wynne pudesse estar interessado em alguém como ela. Homens com dinheiro e poder só queriam mais dinheiro e poder. Essa era a maneira do mundo. Mas enquanto ela entregava uma garrafa de leite para seu próximo cliente, ela não pôde deixar de lembrar o olhar nos olhos de Thatcher pouco antes de ele ir embora. Não parecia a frustração de um homem de negócios que teve um negócio negado. Parecia, por um momento, uma dor genuína. Os dias que se seguiram ao confronto de Rose com Thatcher no mercado foram silenciosos, muito silenciosos. Ela esperava que mais representantes da Wynne Development aparecessem em sua porta, com ofertas maiores e ameaças veladas. Mas ninguém veio. Thatcher também não voltou ao mercado. Rose disse a si mesma que estava aliviada, mas cada vez que ela ouvia um carro parar perto de sua banca, ela não conseguia deixar de olhar para cima expectante. Na quinta-feira seguinte, ela teve que admitir para si mesma que sentia sua falta. Ou pelo menos, sentia falta do homem que ela achava que ele era. Nenhum sinal de seu admirador hoje? Perguntou Sam enquanto ajudava Rose a carregar suas garrafas não vendidas de volta para sua caminhonete no final do dia do mercado. Ele não é meu admirador, respondeu Rose firmemente. E bom livramento. A última coisa que preciso é um lobo em pele de cordeiro rondando minha banca. Sam ergueu uma sobrancelha. Você tem certeza disso? Porque você está verificando o estacionamento a cada 5 minutos a manhã toda. Rose sentiu suas bochechas esquentarem. Eu não estava. Eu estava apenas de olho nos clientes. Disse Sam, sem convicção. Bem, seja o que for que aconteceu entre vocês dois, espero que dê certo. Aquele homem pode ser rico, mas ele sempre te tratou com respeito. Isso conta muito para mim. Rose dirigiu para casa com as palavras de Sam ecoando em sua mente. Thatcher a tratara com respeito. Ele fora invariavelmente educado, sempre pagando o preço cheio por seu leite quando outros tentavam pechinchar, nunca pressionando para mais conversa do que ela estava disposta a dar. Mas o tempo todo, sua empresa estava planejando tomar sua terra. Quando ela entrou em sua entrada, Rose se assustou ao ver o próprio Thatcher encostado em seu Range Rover, estacionado na beira da estrada, logo além da linha de sua propriedade. Ele se endireitou quando viu sua caminhonete, mas não fez nenhum movimento para se aproximar até que ela parasse e saísse. O que você está fazendo aqui? Exigiu Rose, sua mão ainda na porta da caminhonete. Thatcher deu um passo cauteloso para frente. Vim me desculpar e explicar. Você merece isso. Rose cruzou os braços sobre o peito. Estou ouvindo. Eu não sabia que Morton veio te ver, disse Thatcher, seus olhos sérios. Eu não autorizei. Na verdade, eu instruí especificamente todos na empresa a tirar sua propriedade de quaisquer listas de aquisição. A testa de Rose franziu. Por que você faria isso? Thatcher olhou para baixo, de repente parecendo menos um poderoso homem de negócios e mais um aluno pego passando bilhetes. Porque eu sabia o quanto este lugar significava para você. Eu conseguia ver isso na maneira como você falava sobre suas vacas, o orgulho que você tinha em seu leite. Este não é apenas um pedaço de terra para você, é sua casa. Então você admite que estava interessado em minha propriedade? Pressionou Rose. Inicialmente sim, admitiu Thatcher. Quando comecei a ir ao mercado era para explorar a área. O desenvolvimento Meadowbrook está em planejamento há anos. Mas então eu te conheci e... Ele interrompeu, parecendo desconfortável. E então? Rose insistiu. E eu comecei a ir lá por você. Ele disse simplesmente. Por aqueles poucos minutos, 2 vezes por semana, em que eu podia ser apenas uma pessoa comum comprando leite de uma mulher que não se importava com meu sobrenome ou minha conta bancária. Você me tratou como qualquer outra pessoa. E isso foi revigorante. Rose queria acreditar nele. Parte dela já acreditava, mas seu lado prático não conseguia ignorar os fatos. Então explique, Morton. Explique como ele soube da condição da minha mãe. A expressão de Thatcher escureceu. Vou descobrir exatamente como isso aconteceu. Morton se reporta ao meu irmão Gregory. Ele dirige o setor de desenvolvimento da Wynne Enterprises
e tem pressionado muito para concluir Meadowbrook. Ele deve ter autorizado a abordagem sem me consultar. Seu próprio irmão foi pelas suas costas? Rose perguntou com ceticismo. Não seria a primeira vez, disse Thatcher com uma careta. Gregory e eu temos prioridades diferentes. Ele vê o resultado final. Eu vejo a comunidade. Um miado fraco interrompeu a conversa. Um pequeno gato laranja emergiu de debaixo da varanda de Rose, esfregando-se em seus tornozelos. Quando você conseguiu um gato? Thatcher perguntou momentaneamente distraído. Eu não consegui, disse Rose, abaixando-se para acariciar o animal magro. Ele apareceu há alguns dias. Tenho deixado comida, mas ele ainda está bem arisco. Thatcher ajoelhou-se lentamente, estendendo a mão para o gato, que cautelosamente se aproximou para cheirar seus dedos. Ele gosta de você, Rose observou surpresa. Animais são bons juízes de caráter, disse Thatcher, olhando para ela com um pequeno sorriso. Pelo menos era o que minha avó costumava dizer. O momento se estendeu entre eles, estranhamente íntimo. Então, a porta da casa de campo se abriu, e a senhora Wilson espiou. Rose, está tudo bem? Ela chamou, olhando para Thatcher com suspeita. Tudo bem, senhora Wilson, Rose a assegurou. O Sr. Wynne estava apenas de saída. Thatcher levantou-se, escovando os joelhos. Na verdade, eu estava esperando poder conversar com você um pouco mais. Talvez mostrar algo que possa ajudar a explicar. Rose hesitou, dividida entre a cautela e a curiosidade. Senhora Wilson, poderia ficar com a mamãe um pouco mais? Não vou demorar mais de 1 hora. Depois que a senhora Wilson concordou relutantemente, Rose se viu sentada no banco do passageiro do SUV de luxo de Thatcher, sentindo-se nitidamente fora do lugar entre o couro e a tecnologia. Para onde estamos indo? Ela perguntou, enquanto eles se afastavam de sua casa de campo. Para mostrar o que Meadowbrook realmente é, Thatcher respondeu enigmaticamente. Eles dirigiram por cerca de 20 minutos em direção à periferia da cidade, onde a maioria das propriedades Wynne estava localizada. Mas, em vez de virar em direção aos elegantes edifícios de escritórios ou condomínios de luxo, Thatcher pegou uma estrada de terra que Rose nunca tinha notado antes. Eles chegaram a uma clareira, onde a construção estava em andamento. Trabalhadores com capacetes se moviam, operando máquinas e carregando materiais. Mas isso não parecia o começo de condomínios de luxo ou de um shopping center. O que é este lugar? Rose perguntou, enquanto Thatcher estacionava e ia até a porta para abri-la. Este, ele disse com orgulho inconfundível, vai ser o Centro Agrícola Maple Hollow. Hortas comunitárias, instalações educacionais para práticas agrícolas sustentáveis e um mercado de fazendeiros o ano todo. Rose olhou para ele com descrença. Você está construindo um mercado de fazendeiros, mas por quê? Porque nem tudo tem que ser sobre casas de luxo e margens de lucro, disse Thatcher enquanto caminhavam em direção a uma grande estrutura de madeira que estava tomando forma. Meu avô era fazendeiro antes de se tornar um empreendedor imobiliário. Ele nunca esqueceu de onde veio e me ensinou que a terra só é valiosa se serve às pessoas que nela vivem. Ele mostrou a ela os planos, apontando áreas para oficinas, espaços para fornecedores locais e até mesmo uma pequena instalação de processamento de laticínios que estaria disponível para pequenos produtores como ela. Isso faz parte de Meadowbrook? Rose perguntou, ainda tentando processar o que estava vendo. Thatcher assentiu. O coração sustentável disso. Sim, haverá moradias. Moradias acessíveis, não mansões de luxo, e alguns espaços comerciais. Mas este centro é pelo que tenho lutado. O que Gregory e o Conselho tentam reduzir ou eliminar completamente. Enquanto caminhavam pelo local, Thatcher cumprimentou os trabalhadores pelo nome, perguntando sobre suas famílias e ouvindo com genuíno interesse suas atualizações sobre o progresso da construção. Rose o observou, vendo um lado de Thatcher, Wynne, que ela não sabia que existia. Por que você está me mostrando tudo isso? Ela finalmente perguntou, enquanto eles ficavam olhando para o que se tornaria as hortas comunitárias. Thatcher se virou para encará-la, sua expressão séria. Porque eu quero que você saiba quem eu realmente sou, não quem você pensa que eu sou. E porque sua terra não é e nunca será parte de Meadowbrook.
enquanto eu tiver alguma influência no assunto. Rose queria acreditar nele. A sinceridade em seus olhos fez seu coração bater mais rápido, mas anos de luta sozinha a haviam ensinado a ser cautelosa. E seu irmão? E seu conselho? Você mesmo disse que eles têm prioridades diferentes. Deixe-me me preocupar com eles, disse Thatcher, firmemente. Sua terra é sua, Rose. Dou-lhe minha palavra. Na viagem de volta para sua casa de campo, Rose ficou quieta, processando tudo o que havia visto e ouvido. Thatcher parecia satisfeito em deixá-la pensar, ocasionalmente apontando marcos ou compartilhando breves histórias sobre a história da área. Quando eles chegaram à sua casa de campo, Rose notou outro carro em sua entrada, um sedã caro que ela não reconhecia. Esperando visitas? Thatcher perguntou, franzindo a testa. Não, disse Rose, um nó se formando em seu estômago. A senhora Wilson dirige uma velha perua. Eles saíram do SUV e se aproximaram da casa de campo cautelosamente. Antes que chegassem à varanda, a porta da frente se abriu e um homem alto e magro em um terno caro saiu. Ele se parecia tanto com Thatcher que Rose soube imediatamente quem era. Gregory, disse Thatcher, sua voz subitamente fria. O que você está fazendo aqui? O sorriso de Gregory Wynne não chegou aos seus olhos. Olá, irmão. Eu estava apenas tendo uma conversa fascinante com a mãe da senhorita Tilden. Uma mulher encantadora, embora um pouco confusa sobre certos detalhes, como quem realmente possui esta propriedade. Rose passou por ambos os homens e apressou-se para entrar na casa de campo. A senhora Wilson estava sentada no sofá, parecendo aflita, enquanto Martha Tilden estava sentada em sua cadeira de balanço perto da janela, sorrindo vagamente. Mamãe, você está bem? Rose perguntou, ajoelhando-se ao lado de sua mãe. Que rapaz tão simpático, disse Martha sonhadora. Ele conhecia seu pai. Disse que vai nos ajudar com a fazenda. A senhora Tilden parece achar que seu falecido marido ainda possui esta terra, disse Gregory da porta onde Thatcher estava o encarando. Mas, de acordo com os registros do condado, a propriedade foi transferida para ela após sua morte. E, dado seu atual estado mental, pode haver motivos para contestar sua capacidade de administrar a propriedade. Ou para transferi-la para você, nesse caso. Saia, disse Rose, sua voz tremendo de raiva. Saia da minha casa agora mesmo. Claro, disse Gregory tranquilamente. Eu estava apenas saindo, mas considere nossa oferta cuidadosamente, senhorita Tilden. As batalhas judiciais sobre propriedades, quando a capacidade mental é questionada, podem ser bastante longas e caras. Eu odiaria vê-la esgotar os poucos recursos que você tem lutando, uma batalha perdida. Enquanto Gregory passava por Thatcher, seu irmão agarrou seu braço. Isto acaba agora, disse Thatcher, sua voz baixa e perigosa. Ou que Deus me ajude, Greg. Eu vou fazer você se arrepender. Gregory retirou o braço. Sempre o cavaleiro branco, não é, Tati? Mas a reunião do conselho é na próxima semana. E eu tenho os votos. Seu pequeno projeto de estimação em Meadowbrook será reduzido para dar espaço para o que realmente dá dinheiro. E esta propriedade, ele olhou para a casa de campo, fará parte da segunda fase, de uma forma ou de outra. Depois que Gregory saiu, Thatcher encontrou Rose na cozinha, suas mãos agarrando a borda da pia com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Rose, sinto muito, ele começou. Você sabia? Ela perguntou sem se virar. Você sabia que ele viria aqui e ameaçaria minha mãe? Não, disse Thatcher firmemente. Eu nunca permitiria isso. Gregory Ele não vê pessoas, apenas oportunidades e obstáculos. Mas eu prometo a você, ele não vai se safar disso. Rose finalmente se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas reprimidas. Como você pode prometer isso? Ele disse que tem os votos do conselho. Ele disse que poderia contestar a capacidade da mamãe. Ele está blefando sobre os desafios legais, Thatcher assegurou. Contanto que você tenha procuração para sua mãe, a capacidade dela não é motivo para forçar uma venda de propriedade. E os votos do conselho? A expressão de Thatcher endureceu. Deixe-me lidar com o conselho. A Wynne Enterprises ainda é minha empresa, mesmo que Gregory às vezes esqueça esse fato.
Rose sacudiu a cabeça, de repente exausta. Eu não sei mais. Em que acreditar? Esta manhã eu pensei que você era o inimigo. Então você me mostrou Meadowbrook, e eu comecei a pensar que talvez, só talvez, você fosse diferente dos outros homens ricos que só querem mais. Agora seu irmão está ameaçando minha mãe. E você está falando sobre votos do conselho e procuração. Rose, disse Thatcher, aproximando-se, mas parando quando ela recuou. Eu sei que isso é avassalador, mas por favor, acredite que eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu me importo com você. Eu me importo desde a primeira manhã que te vi naquela banca de mercado, com seu pano xadrez e seus rótulos manuscritos. A sinceridade em sua voz fez o coração de Rose doer, mas os eventos do dia a haviam deixado emocionalmente esgotada e insegura em quem confiar. Eu acho que você deveria ir, ela disse baixinho. Preciso de tempo para pensar e preciso ter certeza de que a mamãe está bem depois da visita de Gregory. Thatcher assentiu, respeitando sua decisão, embora a decepção fosse clara em seu rosto. Eu entendo. Mas Rose, qualquer que seja sua decisão sobre mim, não deixe Gregory te intimidar. Esta é sua casa, e ninguém pode tirá-la de você contra sua vontade. Depois que Thatcher foi embora, Rose sentou-se com sua mãe, que já havia esquecido a visita de Gregory e estava alegremente contando histórias sobre a infância de Rose, misturando detalhes e cronograma, mas brilhando de amor por sua filha. A senhora Wilson havia ido para casa claramente abalada pelo confronto. Naquela noite, Rose não conseguiu dormir. Ela continuou reproduzindo os eventos do dia em sua mente. As explicações sinceras de Thatcher, o centro agrícola em construção, as ameaças veladas de Gregory. Ela poderia confiar em Thatcher? Ele era realmente diferente de seu irmão? Ou eram apenas dois lados da mesma moeda, ambos determinados a obter o que queriam por qualquer meio necessário? Ao amanhecer, Rose tomou sua decisão. Ela iria ao mercado como de costume. Se Thatcher viesse, ela o ouviria mais uma vez. Mas ela não desistiria de sua terra. Não por ameaças, não por dinheiro, e não pelos sentimentos crescentes que ela não conseguia negar que estavam se enraizando em seu coração. O dia do mercado amanheceu brilhante e claro. Rose passou por sua rotina matinal mecanicamente. Sua mente em outro lugar enquanto ordenhava as vacas e enchia as garrafas de vidro. O gato laranja que havia se instalado embaixo de sua varanda observava de uma distância segura, eventualmente aceitando o pires de leite que ela colocou para ele. Pelo menos você é fácil de agradar, Rose murmurou, observando o gato lamber avidamente o leite. Apenas comida e um lugar seco para dormir. Sem sentimentos complicados, sem drama familiar. O gato piscou para ela com olhos inteligentes, como se dissesse que entendia mais do que ela lhe dava crédito. No mercado, Rose montou sua banca com menos entusiasmo do que o habitual. Ela continuava olhando para o relógio enquanto 7h45 se aproximava. Insegura se queria que Thatcher aparecesse ou não. Parte dela ansiava por vê-lo, para continuar a conversa de ontem. Outra parte temia que confiar nele só levasse a dor de coração. Exatamente às 7h45, um Range Rover preto parou na área de estacionamento. O coração de Rose pulou, mas não foi Thatcher quem saiu. Era uma mulher jovem em um terno sob medida que se aproximou da banca de Rose com determinação. Senhorita Tilden, a mulher perguntou, sua voz nítida e profissional. Sou Vanessa Carter, assistente executiva do Sr. Wynne. Ele me pediu para entregar isso a você. Ela entregou a Rose um envelope lacrado e uma pequena caixa de papelão. Antes que Rose pudesse responder, Vanessa acrescentou. Ele também queria que eu lhe dissesse que respeita sua necessidade de espaço e tempo para pensar. Ele não vai pressioná-la, mas espera que você leia o que ele escreveu. Depois que Vanessa foi embora, Rose encarou o envelope em suas mãos. Seu nome estava escrito na frente em uma letra masculina e ousada. Ela guardou-o no bolso do avental, decidindo lê-lo mais tarde, quando não estivesse cercada por vizinhos curiosos. A pequena caixa, no entanto, mostrou-se mais difícil de ignorar. Não estava embrulhada como um presente, apenas um recipiente simples de papelão lacrado com fita adesiva. A curiosidade prevaleceu e Rose cuidadosamente abriu-o. Dentro havia uma placa de madeira entalhada,
aproximadamente do tamanho de sua mão. Dizia Fazenda da família Tilden, em letras lindamente entalhadas com pequenas imagens de vacas gravadas nos cantos. Era rústica, mas elegante. O tipo de placa que ficaria perfeita, pendurada acima de sua banca no mercado. Bem, isso é muito bonito, comentou Sam, espiando de sua banca de vegetais. Do seu admirador, imagino. Rose assentiu, passando os dedos pela madeira lisa. É feito à mão. Você sabia que Thatcher Wynne fazia coisas assim? Sam riu. Querida, aquele homem não saberia o que é uma faca de entalhar se ela o mordesse no traseiro. Mas aposto que ele conhece pessoas que fazem. A questão é, por que ele está te dando presentes quando você deveria estar brava com ele? É complicado, disse Rose com um suspiro. O resto do dia do mercado passou em um borrão. Rose fez suas vendas no modo automático, o tempo todo sentindo o peso da carta de Thatcher em seu bolso. Quando ela terminou de arrumar para ir embora, sua curiosidade havia se tornado insuportável. Sentada em sua caminhonete antes de dirigir para casa, ela cuidadosamente abriu o envelope e desdobrou a carta dentro. Querida Rose, sei que palavras são baratas, especialmente de um homem cuja família construiu sua fortuna com promessas que nem sempre foram cumpridas. Mas espero que você me dê mais uma chance de me explicar e minhas intenções. O centro agrícola que lhe mostrei ontem não é apenas um projeto, é minha visão do que Maple Hollow poderia ser. Um lugar onde pequenos fazendeiros como você não são expulsos pelo desenvolvimento, mas celebrados e apoiados. Gregory. E o conselho o veem como um desperdício de recursos, uma tolice sentimental. Mas eu acredito que é o coração e a alma do que Meadowbrook deveria ser. Meu avô costumava dizer que a terra só valia o que ela devolvia à comunidade. Tentei honrar essa filosofia, mesmo quando isso me coloca em desacordo com minha própria família. Gregory acredita em lucro acima de tudo. Eu acredito em pessoas. Sua terra nunca fez parte dos planos de Meadowbrook, não os oficiais, de qualquer maneira. Eu me certifiquei disso desde o início, muito antes de conhecê-la. Mas Gregory sempre teve sua própria agenda. Ele vê sua propriedade como a peça final de um quebra-cabeça, que ele está determinado a completar, independentemente de quem se machuca no processo. A reunião do conselho é na próxima terça-feira. Gregory planeja propor um plano revisado para Meadowbrook, que reduziria o centro agrícola e adicionaria sua propriedade à lista de aquisições. Vou lutar contra ele com tudo o que tenho, mas quero ser honesto com você. Não será fácil. Ele passou meses construindo alianças no conselho. O que quer que aconteça, dou-lhe minha palavra de que vou proteger sua casa. Mesmo que isso signifique usar meus recursos pessoais em vez dos da empresa. Sinto muito pela dor que minha família lhe causou. Você e sua mãe merecem melhor. A placa que anexei é uma pequena demonstração de meu respeito pelo que você construiu. Foi feita por Tom Lewis, o carpinteiro que está construindo as barracas do mercado no centro. Contei a ele sobre a fazenda de sua família, e ele criou isso como uma homenagem à sua herança. Não irei ao mercado a menos que você queira me ver, mas se você estiver disposta a conversar novamente, estarei no centro agrícola amanhã de Dites, manhã ao amanhecer. Vou lá na maioria dos dias para observar o progresso antes da chegada dos trabalhadores. É tranquilo então, apenas os pássaros e a promessa do que está por vir. Seu Thatcher Rose dobrou a carta cuidadosamente e a guardou novamente no envelope. Suas emoções eram uma confusão: esperança, medo, desejo e cautela, todos competindo por dominar. Ela dirigiu para casa lentamente, tentando organizar seus sentimentos. Quando chegou, a Sra. Wilson estava esperando na varanda com ar preocupado. "O que houve?" perguntou Rose, imediatamente preocupada com a mãe. "Sua mãe está bem", assegurou a Sra. Wilson. "Ela está tendo um bom dia, na verdade. Mas aquele sujeito Morton, da Wynne Development, veio de novo. Disse a ele que você não estava em casa e que ele não podia entrar, mas ele deixou isso." Ela entregou a Rose outro envelope, este com o logotipo da Wynne Development. Dentro havia uma carta formal delineando uma nova oferta de compra para sua propriedade, significativamente maior do que a anterior, juntamente com referências:
Veladas a potenciais desafios legais sobre a capacidade da mãe, Rose amassou a carta no punho. A cara de pau dessas pessoas, resmungou. Tem mais, disse a Sra. Wilson hesitantemente. O Dr. Patterson ligou enquanto você estava fora. Os resultados dos exames da sua mãe chegaram, e ele quer discutir as opções de tratamento. Ele disse que não é urgente, mas gostaria de vê-las juntas na próxima semana. O peso de tudo, de repente, se tornou esmagador. A saúde debilitada da mãe, as dificuldades financeiras da fazenda, a pressão da Wind Development, seus sentimentos confusos por Thatcher, era tudo demais. Obrigada por ficar com ela, disse Rose, tentando manter a voz firme. Eu cuido disso. Daqui para frente. Depois que a Sra. Wilson foi embora, Rose encontrou sua mãe no jardim, satisfeita em arrancar ervas daninhas de suas amadas roseiras. Era uma das poucas atividades que Martha ainda fazia com confiança, suas mãos lembrando o que sua mente às vezes esquecia. Mamãe, como você se sente hoje? Perguntou Rose, ajoelhando-se ao lado dela. Martha sorriu, seu rosto iluminando-se com reconhecimento. Rose, minha Rose, eu estava pensando em você. Você teve um bom dia na feira? Foi um momento lúcido. Um presente que Rose aprendera a valorizar. Sim, mamãe. E olha o que alguém me deu. Ela mostrou à mãe a placa de madeira. Os dedos de Martha traçaram as letras entalhadas do nome de sua família. É lindo. Seu pai teria amado isso. Mamãe, disse Rose cuidadosamente, você se lembra do Dr. Patterson ligando sobre os resultados dos seus exames? O sorriso de Martha diminuiu levemente. Sim, querida, algo sobre novos medicamentos. Mas não se preocupe com isso agora. Algumas coisas são para acontecer e não podemos mudá-las. Mas se houver um tratamento que possa ajudar a retardar, talvez, interrompeu Martha com surpreendente clareza. Não a interromper. Eu não tenho medo, Rose. Eu vivi uma boa vida. Minha única preocupação é deixar você sozinha com tudo isso. Ela gesticulou vagamente para a pequena fazenda ao redor delas. Eu não estou sozinha, mamãe. Eu tenho amigos, vizinhos que se importam. Martha bateu na mão da filha. E aquele rapaz que gosta de você? Aquele que te dá aqueles olhares especiais na feira? Rose corou. Você sabe sobre o Thatcher? A senhora. Wilson fofoca, disse Martha com uma piscadela. E eu posso ser esquecida, mas não sou cega. É ele quem te deu essa placa? Rose assentiu, relutante em compartilhar as complicações de seu relacionamento com Thatcher. Ele é diferente do que eu pensei a princípio. As pessoas geralmente são, disse Martha sabiamente. Seu pai não era o que eu esperava também. Achei que ele era apenas um camponês rude com terra sob as unhas. Acontece que ele tinha o coração mais gentil de todos que eu já conheci. Elas ficaram juntas no jardim até o sol começar a se pôr. Martha flutuando entre memórias claras e confusas, mas sempre com aquela sabedoria subjacente que a doença não conseguia tirar. Naquela noite, depois de deixar sua mãe na cama, Rose sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá e ambas as cartas na frente dela. A explicação sincera de Thatcher e as ameaças corporativas de Morton. O contraste não poderia ser mais claro. Ela pensou no centro agrícola, na visão de Thatcher para um lugar que celebrasse os pequenos agricultores em vez de expulsá-los. Ela pensou nos olhos frios de Gregory enquanto ele ameaçava sua mãe. E ela pensou na reunião do conselho na terça-feira, que poderia decidir o destino do centro e de sua casa. O gato laranja, de alguma forma, havia entrado na casa e agora pulava na cadeira vazia, em frente a ela, olhando-a com aqueles olhos conhecedores. O que você faria? Perguntou ela ao gato, que simplesmente piscou lentamente em resposta. Eu poderia simplesmente vender o lugar, pegar o dinheiro e levar a mamãe para algum lugar com cuidados adequados. Parte de mim acha que seria o mais sensato a fazer. Gato soltou um miado de desaprovação. Você está certa, Rose suspirou. Este lugar é mais do que terras e prédios. É nossa história, nosso coração. Vender seria como arrancar um pedaço de nós mesmos. Ela pegou novamente a carta de Thatcher, relendo seu convite para encontrá-lo no centro agrícola ao amanhecer. Ela ousaria confiar nele. Acreditar que ele era diferente de seu irmão e realmente se importava com ela,
A manhã chegou muito rápido. Rose mal havia dormido, mas ela havia tomado sua decisão. Depois de concluir sua ordenha e preparar as garrafas para gelar, ela deixou um bilhete para a Sarah Wilson, explicando que estaria de volta antes de sua mãe acordar, e dirigiu-se para o canteiro de obras que Thatcher lhe mostrara. O céu estava apenas começando a clarear quando ela chegou, pintando o horizonte em tons de rosa e dourado. O canteiro de obras estava silencioso, a maquinaria parada, nenhum trabalhador ainda à vista. Rose estacionou ao lado do familiar Range Rover e saiu para o ar fresco da manhã. Ela encontrou Thatcher em pé, no que eventualmente seria a varanda do edifício principal, observando o nascer do sol. Ele parecia perdido em pensamentos, inconsciente de sua presença até que ela falou. "É lindo aqui de manhã", disse ela suavemente. Ele se virou, surpresa e esperança iluminando seus traços. "Você veio." "Eu recebi sua carta", disse Rose, subindo os degraus de madeira temporários para se juntar a ele na plataforma. "E a placa é adorável." "Tom é um verdadeiro artesão", disse Thatcher. Ele entendeu o que eu estava tentando expressar. Eles ficaram lado a lado, observando enquanto os primeiros raios de sol tocavam a estrutura do que se tornaria o mercado. "Você realmente acredita neste lugar, não é?" perguntou Rose. "Não é apenas para ostentação. É o projeto mais importante que já empreendi", confirmou Thatcher. "Não por causa do que custará ou do que poderá render, mas por causa do que representa. Uma conexão com a terra, com as pessoas que a trabalham, com a comunidade que depende dela." "Morton veio à minha casa novamente ontem", disse Rose, observando cuidadosamente a reação de Thatcher. "Com outra oferta e mais ameaças veladas sobre a capacidade da minha mãe." Raiva brilhou nos olhos de Thatcher. "Vou lidar com Morton e com Gregory, e isso foi longe demais." "O que vai acontecer na reunião do conselho na terça-feira?" perguntou Rose. Thatcher virou-se para encará-la completamente. "Honestamente, vai ser uma luta. Gregory tem feito lobby dos membros do conselho por meses, convencendo-os de que minha visão para Meadowbrook não é lucrativa o suficiente. Ele quer reduzir o centro agrícola pela metade e usar o restante da terra para varejo de alta qualidade. E minha propriedade? Ele tentará adicioná-la à lista de aquisição, alegando que é necessário para a segunda fase. Se ele conseguir, a empresa o autorizaria a prosseguir por qualquer meio necessário, incluindo ação judicial." Rose tremeu, apesar do ar quente. "Ele realmente pode contestar o direito da minha mãe de decidir o que acontece com nossa terra?" "Ele pode tentar", disse Thatcher severamente. "Mas não deixarei que chegue a esse ponto. Tenho feito algumas ligações contatando membros do conselho que ainda se lembram da visão do meu avô para a empresa. Acho que posso influenciar votos suficientes para bloquear a proposta de Gregory." "E se você não conseguir?" A expressão de Thatcher era resoluta. "Então usarei minhas ações pessoais para vetá-la. Isso criaria uma séria ruptura na empresa, talvez até force uma reestruturação da liderança. Mas eu faria isso num piscar de olhos." "Por quê?" perguntou Rose, a pergunta que a queimara na mente por dias. "Por que você arriscaria sua posição, seu relacionamento com seu irmão por este projeto? Por minha fazenda?" Thatcher respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Porque algumas coisas importam mais do que negócios. Algumas pessoas importam mais." Ele olhou em seus olhos. "Você importa mais, Rose. Desde aquela primeira manhã no mercado, quando você me tratou como uma pessoa normal em vez de um win, algo mudou em mim. Comecei a ver Maple Hollow através de seus olhos, não como uma terra a ser desenvolvida, mas como uma comunidade a ser apreciada." O coração de Rose batia forte no peito. "Eu não sei o que dizer." "Você não precisa dizer nada", garantiu Thatcher. "Eu não espero nada de você. Eu só quero que você saiba que aconteça o que acontecer com Gregory, com o conselho, com Meadowbrook. Sua casa está segura, eu vou garantir isso." A sinceridade em sua voz era inconfundível. Naquele momento, Rose tomou sua decisão. Ela não fugia mais de seus sentimentos. "Eu acredito em você", disse ela simplesmente. "E quero ajudar. Se houver algo que eu possa fazer para impedir os planos de Gregory, apenas me diga." Alívio e algo mais profundo invadiram o rosto de Thatcher.
Hesitantemente, ele alcançou sua mão. Quando ela não se afastou, ele entrelaçou seus dedos com os dela. Só saber que você confia em mim é mais do que o suficiente, disse ele. Suavemente, eles ficaram juntos de mãos dadas, observando enquanto o sol nascia completamente sobre o que um dia seria um lugar onde fazendeiros como Rose poderiam prosperar. Pela primeira vez em meses, Rose sentiu uma sensação de esperança, não apenas para sua fazenda, mas para seu futuro. O que nenhum deles sabia era que naquele mesmo instante, Gregory Wynne estava se encontrando com James Morton em seu escritório, planejando uma estratégia que ameaçaria tudo pelo que estavam lutando. Meu irmão pensa que pode me superar na reunião do conselho, estava dizendo Gregory, sua voz fria e determinada. Mas ele esqueceu um detalhe importante, a confiança que nosso pai estabeleceu. Se pudermos provar que Martha Tilden é incompetente para administrar seus assuntos, o Tribunal de Sucessões pode nomear um curador. E com a influência certa, esse curador pode ser persuadido a vender a propriedade. Morton parecia desconfortável. Isso parece extremo e potencialmente prejudicial à nossa imagem pública se a notícia vazar. Gregory ignorou suas preocupações. Às vezes, o progresso exige decisões difíceis. A propriedade Tilden é a chave para tornar Meadowbrook o principal desenvolvimento da região. Não deixarei que a sentimentalidade do meu irmão ou sua paixão por alguma leiteira impeçam meu caminho. Ele retirou um arquivo da gaveta de sua mesa. Já falei com o juiz Reynolds. Ele me deve um favor e ele concordou em acelerar uma audiência de competência. Tudo o que precisamos é de evidências de que Martha Tilden é incapaz de tomar decisões sóbrias sobre sua propriedade. E como conseguimos isso? Perguntou Morton. Gregory sorriu levemente. É aí que você entra. Preciso que você visite o Dr. Patterson no Centro Médico Maple Hollow. Descubra exatamente o que há nos registros médicos de Martha Tilden. O centro agrícola que lhe mostrei ontem não é apenas um projeto. É minha visão do que Maple Hollow poderia ser. Um lugar onde pequenos fazendeiros como você não são expulsos pelo desenvolvimento, mas celebrados e apoiados. Gregory e o Conselho o veem como um desperdício de recursos, uma tolice sentimental. Mas eu acredito que é o coração e a alma do que Meadowbrook deveria ser. Meu avô costumava dizer que a terra só valia o que ela devolvia à comunidade. Tentei honrar essa filosofia, mesmo quando isso me coloca em desacordo com minha própria família. Gregory acredita em lucro acima de tudo. Eu acredito em pessoas. Sua terra nunca fez parte dos planos de Meadowbrook, não os oficiais de qualquer maneira. Eu me certifiquei disso desde o início, muito antes de conhecê-la. Mas Gregory sempre teve sua própria agenda. Ele vê sua propriedade como a peça final de um quebra-cabeça, que ele está determinado a completar, independentemente de quem se machuca no processo. A reunião do conselho é na próxima terça-feira. Gregory planeja propor um plano revisado para Meadowbrook, que reduziria o centro agrícola e adicionaria sua propriedade à lista de aquisições. Vou lutar contra ele com tudo o que tenho, mas quero ser honesto com você. Não será fácil. Ele passou meses construindo alianças no conselho. O que quer que aconteça, dou-lhe minha palavra de que vou proteger sua casa, mesmo que isso signifique usar meus recursos pessoais em vez dos da empresa. Sinto muito pela dor que minha família lhe causou. Você e sua mãe merecem melhor. A placa que anexei é uma pequena demonstração de meu respeito pelo que você construiu. Foi feita por Tom Lewis, o carpinteiro que está construindo as barracas do mercado no centro. Contei a ele sobre a fazenda de sua família, e ele criou isso como uma homenagem à sua herança. Não irei ao mercado a menos que você queira me ver, mas se você estiver disposta a conversar novamente, estarei no centro agrícola amanhã de manhã, ao amanhecer. Vou lá na maioria dos dias para observar o progresso antes da chegada dos trabalhadores. É tranquilo então, apenas os pássaros e a promessa do que está por vir. Seu Thatcher Rose dobrou a carta cuidadosamente e a guardou novamente no envelope. Suas emoções eram uma confusão. Esperança, medo, desejo e cautela, todos competindo por dominar. Ela dirigiu para casa lentamente, tentando organizar seus sentimentos. Quando chegou,
A senhora Wilson estava esperando na varanda, com ar preocupado. "O que houve?" perguntou Rose, imediatamente preocupada com a mãe. "Sua mãe está bem", assegurou a senhora Wilson. "Ela está tendo um bom dia, na verdade, mas aquele sujeito Morton, da Wynn Development, veio de novo. Disse a ele que você não estava em casa e que ele não podia entrar, mas ele deixou isso." Ela entregou a Rose outro envelope, este com o logotipo da Wynn Development. Dentro havia uma carta formal delineando uma nova oferta de compra para sua propriedade, significativamente maior do que a anterior, juntamente com referências, veladas a potenciais desafios legais sobre a capacidade da mãe. Rose amassou a carta no punho. "A cara de pau dessas pessoas", resmungou. "Tem mais", disse a senhora Wilson hesitantemente. "O Dr. Patterson ligou enquanto você estava fora. Os resultados dos exames da sua mãe chegaram e ele quer discutir as opções de tratamento. Ele disse que não é urgente, mas gostaria de vê-las juntas na próxima semana." O peso de tudo de repente se tornou esmagador. A saúde debilitada da mãe, as dificuldades financeiras da fazenda, a pressão da Wynn Development, seus sentimentos confusos por Thatcher. Era tudo demais. "Obrigada por ficar com ela", disse Rose, tentando manter a voz firme. "Eu cuido disso daqui para frente." Depois que a senhora Wilson foi embora, Rose encontrou sua mãe no jardim, satisfeita em arrancar ervas daninhas de suas amadas roseiras. Era uma das poucas atividades que Marta ainda fazia com confiança, suas mãos lembrando o que sua mente às vezes esquecia. "Mamãe, como você se sente hoje?" perguntou Rose, ajoelhando-se ao lado dela. Marta sorriu, seu rosto iluminando-se com reconhecimento. "Rose, minha Rose, eu estava pensando em você. Você teve um bom dia na feira?" Foi um momento lúcido, um presente que Rose aprendera a valorizar. "Sim, mamãe. E olha o que alguém me deu." Ela mostrou à mãe a placa de madeira. Os dedos de Marta traçaram as letras entalhadas do nome de sua família. "É lindo. Seu pai teria amado isso." "Mamãe", disse Rose cuidadosamente, "você se lembra do Dr. Patterson ligando sobre os resultados dos seus exames?" O sorriso de Marta diminuiu levemente. "Sim, querida. Algo sobre novos medicamentos. Disse que ficaria forte e alta, assim como sua filha ficaria." Depois do almoço, eles foram para o telhado do celeiro. Rose subiu com Thatcher enquanto Vanessa ficava com Marta, que gostara muito da jovem. No telhado, trabalhando lado a lado, para substituir as telhas danificadas, Rose finalmente fez a pergunta que estava em sua mente a manhã toda. "Por que você está fazendo tudo isso? Você poderia simplesmente ter me ligado para me avisar sobre os planos de Gregory." Thatcher fez uma pausa, um prego de telhado entre os dentes. Ele o removeu e respondeu honestamente: "Porque eu queria mostrar a você quem eu realmente sou. Não o empresário com roupas caras que compra leite na sua banca, mas o homem por baixo de tudo isso. O homem que conhece o valor do trabalho árduo e de cumprir promessas." Rose sentiu um calor que não tinha nada a ver com o sol batendo sobre eles. "Acho que estou começando a ver esse homem com bastante clareza." Seus olhos se encontraram e por um momento Rose pensou que ele poderia beijá-la. Mas então o som de um motor de carro quebrou o feitiço. Ambos olharam para baixo e viram o sedã do Dr. Patterson entrando na entrada da propriedade. Rose desceu rapidamente da escada, a preocupação substituindo as sensações calorosas de momentos antes. O Dr. Patterson raramente fazia visitas domiciliares, exceto em emergências. "Dr. Patterson, está tudo bem?" perguntou ela enquanto o médico idoso saía do carro. Tudo bem, ele a assegurou, embora sua expressão fosse séria. "Apenas achei que deveria entregar isso pessoalmente, dadas as circunstâncias." Ele entregou a Rose um envelope grosso. "É o prontuário médico completo de sua mãe. Cópias de tudo o que temos. Depois da ligação da senhorita Carter ontem, achei que você deveria ter isso para guardar." Rose sentiu lágrimas brotando em seus olhos. "Obrigada. Conheço sua família há 30 anos, disse o Dr. Patterson gravemente. "A condição de sua mãe é entre ela, você e sua equipe médica. Ninguém mais tem direito a essa informação sem autorização adequada." Depois que o médico foi embora, Rose abriu o envelope
e examinou os papéis com Thatcher ao seu lado. A terminologia médica era complexa, mas o diagnóstico era claro. Martha tinha demência em estágio inicial que estava progredindo lenta, mas constantemente. Ela tem dias bons e dias ruins, disse Rose suavemente. Às vezes, ela sabe exatamente quem e onde está. Outras vezes, ela pensa que o pai ainda está vivo ou que eu ainda sou uma garotinha. Thatcher colocou uma mão gentil em seu ombro. Minha avó teve demência no final da vida. Eu sei o quão difícil pode ser ver alguém que você ama se esvair um pouco de cada vez. Rose se encostou em seu toque, tirando força de sua presença. Tenho tanto medo de Gregory usar isso contra ela, fazendo-a parecer incompetente quando ela ainda tem tanta sabedoria e amor para dar. Não vamos deixar isso acontecer, prometeu Thatcher. Na verdade, tenho uma ideia. Na segunda-feira de manhã, em vez de ir ao mercado, Rose se viu sentada no escritório de um advogado na cidade vizinha. A advogada Ellen Wright era uma mulher prática na casa dos 50 anos que Thatcher havia recomendado. Esses documentos de procuração estão em ordem, disse Ellen, revisando os papéis que Rose havia trazido. Sua mãe os assinou quando estava lúcida, dando a você total autoridade para tomar decisões sobre seus cuidados e propriedades. Mas isso será suficiente se Gregory questionar sua capacidade? Perguntou Rose. Ellen sorriu confiante. Com a documentação que preparamos hoje, absolutamente. Atualizamos tudo, adicionamos diretivas médicas e criamos um fundo para a propriedade que a nomeia como administradora. Sua mãe pode ter momentos de confusão, mas a avaliação do Dr. Patterson afirma claramente que ela tem períodos de lucidez nos quais pode expressar seus desejos em relação aos seus cuidados e propriedade. E esses desejos são que Rose mantenha a propriedade da fazenda, acrescentou Thatcher. Isso foi claramente documentado agora. Ellen acenou com a cabeça. O irmão do Sr. Wynne teria extrema dificuldade em contestar isso na justiça. E se tentasse, levaria meses, se não anos, muito depois do momento em que seria útil para seus planos de desenvolvimento. Um alívio tomou conta de Rose. Pelo menos sua mãe e sua casa estavam protegidas legalmente. Mas ainda havia a reunião do conselho amanhã para se preocupar. E quanto a Meadowbrook? Perguntou ela a Thatcher ao saírem do escritório da advogada. Mesmo que Gregory não consiga minha terra, ele ainda pode destruir seu centro agrícola, não pode? A expressão de Thatcher era determinada. Não se eu puder evitar. Tenho feito ligações o fim de semana todo. Acho que garanti votos suficientes para bloquear sua proposta, mas vai ser apertado. Gostaria de poder estar lá, disse Rose, para falar sobre o que o centro significaria para pequenos agricultores como eu. Os olhos de Thatcher brilharam. Por que você não pode? O que você quer dizer? Venha para a reunião. Fale diretamente ao conselho. Deixe que eles vejam o rosto da comunidade que eles estariam apoiando. Ou traindo. Rose hesitou. Eles sequer me ouviriam? Teriam que, disse Thatcher. De acordo com os estatutos da empresa, as partes interessadas da comunidade têm o direito de se dirigir ao conselho sobre assuntos que afetam diretamente seus meios de subsistência. Você se qualifica. Pela primeira vez, Rose sentiu uma faísca de esperança de que eles realmente poderiam vencer essa luta. Então eu estarei lá. A que horas? 9 horas da manhã de amanhã, disse Thatcher. Vista o que te fizer sentir confiante. Essas pessoas respeitam a autenticidade. Na manhã seguinte, Rose ficou parada do lado de fora da imponente sede da Wynne Enterprises em seu melhor vestido. Um simples vestido azul que ela normalmente guardava para ir à igreja, com uma pequena cesta de seus produtos na mão. Ela havia passado a noite anterior se preparando. Com a ajuda da Sra. Wilson, que ficou com Martha Thatcher, a encontrou no saguão parecendo um CEO corporativo em seu terno sob medida. Mas o sorriso dele, ao vê-la, era caloroso e pessoal. Você está linda, disse ele. E mais importante, você parece você mesma. Estou nervosa, admitiu Rose enquanto eles subiam no elevador para o último andar. Apenas fale com o coração, aconselhou Thatcher. Essas pessoas lidam com números e projeções o dia todo. O que eles precisam ouvir é o lado humano do que estamos tentando construir.
A sala de reuniões era intimidadora, toda em madeira escura e cadeiras de couro cercando uma mesa enorme. Uma dúzia de homens e mulheres em ternos caros já estavam sentados junto com Gregory, que parecia chocado ao ver Rose entrar com seu irmão. "O que ela está fazendo aqui?" exigiu ele enquanto Thatcher guiava Rose para um assento perto da cabeceira da mesa. "A senhorita Tilden está aqui como uma parte interessada da comunidade", respondeu Thatcher calmamente. "Ela tem o direito de abordar assuntos relacionados a Meadowbrook." A presidente, uma mulher elegante e idosa chamada Patricia Wynne, tia de Thatcher e Gregory, convocou a reunião. "Temos uma agenda completa hoje", anunciou ela. "Mas primeiro entendo que temos um representante da comunidade conosco. Senhorita Tilden, gostaria de falar agora?" Rose se levantou, agarrando sua cesta para ter coragem. "Obrigada por me permitir estar aqui. Sou Rose Tilden, uma pequena produtora de laticínios de Maple Hollow. Minha família trabalha em nossa terra há 3 gerações. Ela colocou sua cesta na mesa e começou a retirar itens. Uma garrafa de leite, um pote de manteiga batida à mão, um pequeno pedaço de queijo. Estes são produtos da minha fazenda. Não produzidos em massa, não processados, mas feitos com cuidado e conhecimento, transmitidos através de gerações. Houve um tempo em que a maior parte dos alimentos desta região vinha de pequenas fazendas, como a minha. Agora, a maioria delas desapareceu, substituídas por empreendimentos imobiliários e centros comerciais." Ela olhou para cada membro do conselho por sua vez. "Não sou contra o progresso, mas acredito que o verdadeiro progresso preserva o que é valioso enquanto constrói algo novo ao seu lado. É isso que o Centro Agrícola de Thatcher representa. Um futuro em que o desenvolvimento e a agricultura podem coexistir, onde pequenos produtores como eu podem prosperar ao lado de novos negócios." Gregory interrompeu. "Tudo isso é muito charmoso, mas o fato permanece que o Centro Agrícola reduz a margem de lucro projetada de Meadowbrook em quase 15%. Temos uma responsabilidade para com nossos acionistas. Também temos uma responsabilidade para com a comunidade", interrompeu Thatcher. "Um compromisso que meu avô fez quando fundou esta empresa, que está escrito em nossa carta corporativa." "Rose", continuou sua voz ficando mais forte, "eu sei que o Sr. Gregory Wynne tem tentado adicionar minha propriedade aos planos de Meadowbrook. Ele até ameaçou questionar a capacidade da minha mãe na justiça para forçar uma venda." Murmúrios de surpresa e preocupação se espalharam pelos membros do conselho. O rosto de Gregory escureceu de raiva. "Essa é uma acusação séria", disse Patricia Wynne, franzindo a testa para seu sobrinho. "Tenho provas", Vanessa disse de sua posição perto da porta, levantando um pequeno gravador. "O Sr. Gregory Wynne instruiu James Morton a obter os registros médicos da Sra. Tilden por meios impróprios e a organizar uma audiência de capacidade acelerada com o juiz Reynolds, com quem ele afirma ter um acordo." A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Vários membros do conselho pareciam abertamente desgostosos. A expressão de Patricia Wynne era furiosa. "Isso é verdade, Gregory", exigiu ela. O rosto de Gregory ficou pálido. "É um mal-entendido. Eu estava simplesmente explorando todas as opções legais para concluir o desenvolvimento o mais eficientemente possível. Não há nada de legal no que você propôs", disse Thatcher friamente. "E nada de ético em usar a condição de saúde de uma mulher idosa para roubar sua propriedade." Patrícia se voltou para o conselho. "Acho que precisamos reconsiderar a liderança do projeto Meadowbrook. Peço que Thatcher receba total autoridade sobre seu desenvolvimento, de acordo com sua visão original, incluindo o centro agrícola em sua escala atualmente planejada." A votação foi rápida e decisiva. Gregory saiu furioso da sala assim que ficou claro que havia perdido não apenas a votação, mas provavelmente muita de sua influência na empresa. Ao final da reunião, os membros do conselho se aproximaram para examinar os produtos de Rose, fazendo perguntas sobre sua fazenda e métodos. Vários expressaram interesse em visitar o centro agrícola assim que ele fosse concluído. "Você foi magnífica", disse Thatcher ao saírem juntos do prédio.
Não acho que já vi o conselho tão comovido. Nós conseguimos, disse Rose, ainda chocada com sua vitória. Nós realmente conseguimos. Conseguimos, concordou Thatcher. O centro será construído conforme planejado e sua fazenda está a salvo. Gregory foi realocado para nosso escritório, na costa oeste, com efeitos imediatos. Ele não vai mais te incomodar. Rose se sentiu leve, como se um peso que ela carregava por meses finalmente tivesse sido levantado. O que acontece agora? Agora, disse Thatcher pegando sua mão, nós comemoramos e depois voltamos ao trabalho. O centro não vai se construir, sozinho, e acredito que ainda tenho alguns reparos a terminar em sua fazenda. 6 meses depois, Rose estava atrás de sua nova banca na grande inauguração do Centro Agrícola de Maple Hollow. O espaçoso e iluminado mercado estava cheio de vendedores, agricultores, padeiros, artesãos, todos da comunidade local. Sua exposição de garrafas de leite, queijo e manteiga estava organizada sob a placa de madeira feita à mão que Thatcher lhe dera, agora expandida para ler Fazenda Familiar Tilden, Leite and Mel. A mudança de nome havia sido ideia de Martha, inspirada no mel produzido pelas colmeias que Thatcher havia ajudado Rose a instalar atrás de seu celeiro. Nos dias bons, Martha gostava de cuidar das plantas de lavanda que atraíam as abelhas, enquanto o gato laranja, agora oficialmente chamado de Marmelada, a fazia companhia. Rose observou Thatcher se movendo pelo mercado, cumprimentando vendedores e clientes. Ao contrário de seu irmão, ele se lembrava dos nomes de todos, perguntava sobre suas famílias e demonstrava genuíno interesse em seus produtos. Ele ainda era o CEO da Wynn Enterprises. Ainda usava ternos caros para reuniões do conselho, mas aqui, de jeans e uma simples camisa de botões, ele era apenas Thatcher, o homem que havia ajudado a reconstruir os degraus de sua varanda e sua fé nas pessoas. Ele encontrou seus olhos do outro lado do mercado lotado e sorriu. Aquele sorriso especial que ele reservava apenas para ela. Nos meses desde sua vitória na reunião do conselho, seu relacionamento florescera lenta, mas constantemente. Thatcher ia jantar na casa de campo 2 vezes por semana, às vezes trazendo o trabalho do escritório, mas na maioria das vezes trazendo ferramentas para outro projeto de reparo. Ele e Martha tinham desenvolvido um vínculo doce, com Thatcher ouvindo pacientemente suas histórias, mesmo quando elas divagavam ou se repetiam. Enquanto as festividades de inauguração do dia continuavam, Thatcher voltou para a banca de Rose. "Como estão os negócios?" perguntou ele, encostado no balcão. "Maravilhosos", respondeu Rose. "Eu já vendi toda a fornada especial de manteiga com mel. E 3 restaurantes fizeram pedidos fixos para entregas semanais de leite." "Eu sabia que você seria um sucesso", disse Thatcher orgulhosamente. "Você é o coração deste lugar, Rose. Você sempre foi." Seu momento foi interrompido por Patrícia Wynn, que se aproximou com um homem elegante e idoso que Rose não reconhecia. "Rose, querida, gostaria que você conhecesse alguém", disse Patrícia. "Este é Charles Abernathy, um velho amigo da família Wynn e especialista em preservação de imóveis históricos." "Senhorita Tilden", disse Charles, apertando sua mão calorosamente. "Ouvi tanto sobre você e sua fazenda. Patrícia me disse que é uma das fazendas familiares em operação contínua mais antigas do condado." 4 gerações agora, confirmou Rose, embora sejam apenas minha mãe e eu hoje em dia. "É exatamente por isso que estou aqui", explicou. "Charles, represento o Fundo de Terras Rurais do Patrimônio. Fornecemos subsídios a fazendas familiares históricas para preservação, modernização e programas educacionais. Sua propriedade seria uma candidata ideal." Rose olhou para Thatcher surpresa. Ele sorriu encorajadoramente. "Foi ideia da tia Patrícia. O fundo pode ajudar com reparos, melhorias de equipamentos, até contratar assistência para que você não faça tudo sozinha. E não haveria risco para sua propriedade", garantiu Charles. "Os subsídios não vêm com nenhuma condição, exceto que a terra permaneça em uso agrícola, o que eu entendo ser sua intenção de qualquer maneira." Enquanto Charles explicava mais sobre o programa, Rose sentiu lágrimas em seus olhos. Depois de anos de luta, tentando manter a fazenda à tona sozinha, a ajuda finalmente estava vindo de direções inesperadas. Mais tarde naquela noite, depois,
que o mercado fechou e as comemorações do dia de abertura estavam terminando, Thatcher levou Rose de volta para sua caminhonete. Obrigada, disse ela simplesmente. Por tudo. O centro, a conexão com o fundo, tudo isso. Eu não fiz isso sozinha, lembrou Thatcher. Você lutou tanto quanto. Fazemos uma boa equipe. Na luz crepuscular do pôr do sol, com o novo centro, agrícola atrás deles e a promessa de um futuro seguro à frente, Rose finalmente cedeu ao que seu coração sabia há meses. Ela se inclinou e beijou Thatcher, suavemente a princípio, depois com crescente confiança enquanto seus braços a envolviam pela cintura. Eu te amo, ela sussurrou quando finalmente se separaram. O verdadeiro você, não o CEO ou o herdeiro. Win, mas o homem que conserta telhados de celeiros e lê poesia para minha mãe e acredita em lugares como este. Eu também te amo, respondeu Thatcher, sua voz rouca de emoção. Acho que desde aquela primeira manhã em sua banca do mercado, quando você me tratou como apenas mais um cliente, em vez de alguém para impressionar. Seu momento de felicidade foi interrompido pelo som de um carro se aproximando, um sedã desconhecido que estacionou perto. Uma mulher saiu, bem vestida e carregando uma maleta. Ela olhou ao redor até avistar Rose, então caminhou diretamente em direção a eles. Rose Tilden? Perguntou a mulher, sua expressão profissionalmente neutra. Sim, respondeu Rose recuando relutantemente do abraço de Thatcher. Meu nome é Eleanor Mitchell. Sou advogada. Ela lançou um olhar para Thatcher, parecendo reconhecê-lo. Sr. Wynne, eu não esperava encontrá-lo aqui também, mas é conveniente, já que isso também diz respeito à sua família, de certa forma. Do que se trata? Perguntou Thatcher, seu braço ainda protegendo a cintura de Rose. Eleanor abriu sua maleta e retirou uma pasta. Represento a herança de Margaret Tilden Williams. Ela faleceu no mês passado, no Arizona. Rose franziu a testa. Já não conheço ninguém com esse nome. Ela era prima de seu pai, explicou Eleanor. De acordo com nossa pesquisa, eles tiveram uma briga antes de você nascer e perderam completamente o contato. No entanto, em seu testamento, ela especificamente o nomeou como seu herdeiro. Seu herdeiro? Repetiu Rose confusa. Mas eu nunca a conheci. No entanto, ela deixou tudo para você, disse Eleanor, entregando a Rose a pasta, incluindo um portfólio bastante substancial de investimentos e... Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Thatcher. Aproximadamente 5% das ações em circulação da Wynne Enterprises, compradas por seu falecido marido nos primeiros dias da empresa. Rose e Thatcher olharam para a advogada em choque. Isso faria de Rose uma das maiores acionistas individuais fora da família Wynne, disse Thatcher lentamente. Eleanor acenou com a cabeça. Exatamente. Toda a papelada está aqui, junto com os pertences pessoais da Sra. Williams e uma carta que ela escreveu para você antes de sua morte. Ela aparentemente acompanhou sua família de longe todos esses anos. Quando soube da morte de seu pai e da doença de sua mãe, decidiu fazer as pazes da única maneira que podia. Enquanto a advogada continuava explicando os detalhes da herança, Rose sentiu como se estivesse em um sonho. Não apenas sua fazenda estava segura, mas agora ela tinha recursos para fornecer os melhores cuidados para sua mãe e expandir a operação de laticínios como sempre sonhou. E aquelas ações na Wynne Enterprises. Ela olhou para Thatcher, que estava sorrindo amplamente. Parece que você participará de muitas mais reuniões do conselho, disse ele, como investidor desta vez. Isso vai ser um problema? Perguntou Rose. Eu sendo dona de parte da sua empresa? Thatcher riu e a puxou para perto. Você está brincando? É perfeito. Agora Gregory nunca mais poderá tentar minar o centro agrícola. Não com você tendo voz nas decisões da empresa. Depois que Eleanor foi embora, prometendo voltar no dia seguinte para examinar a papelada em detalhes, Rose e Thatcher ficaram no crepúsculo, ainda processando a reviravolta inesperada dos acontecimentos. É como algo de uma novela, disse Rose, balançando a cabeça em descrença. Parentes secretos, herança e surpresa, e a garota do leite e o milionário se apaixonando, acrescentou Thatcher, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto. Não se esqueça dessa parte. Como eu poderia, disse Rose sorrindo para ele.
é a minha parte favorita da história. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção à velha árvore de carvalho que o pai de Rosie havia plantado no dia em que ela nasceu, o futuro se estendia diante deles. Não perfeito, não sem desafios, mas cheio de promessa e possibilidade. A pequena fazenda leiteira continuaria, mais forte do que nunca. O centro agrícola prosperaria, trazendo nova vida para pequenas fazendas em todo o vale. E Rosie e Thatcher construiriam algo juntos que nenhum dos dois poderia ter imaginado sozinho. Sob os galhos espalhados do carvalho, com o aroma de mel e flores silvestres no ar, Thatcher pegou as duas mãos de Rose em suas mãos. Sabe, dizem que as melhores histórias não terminam, elas apenas encontram um novo começo. É isso que... perguntou Rose. Um novo começo? Para a fazenda, para o centro, para nós? Sim, disse Thatcher. Mas somente se você quiser que seja. A resposta de Rose estava escrita em seu sorriso e na promessa do amanhecer do dia seguinte, quando mais uma vez ela se levantaria com o amanhecer para ordenhar suas vacas, engarrafar seu leite da fazenda familiar Tilden e começar outro dia na vida que ela havia lutado tanto para preservar. Uma vida agora enriquecida por bênçãos inesperadas e um amor tão doce quanto o mel.